Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Divan, ainda não recuperado, imagina. Cara, a primeira pergunta é por que rolou essa pronúncia estranha, assim? Podcast? Podcast. É assim? É? Não sei, cara. É uma coisa meio inglês, caricato, ou argentino falando palavras em inglês, né? Que é sempre divertido, né? Podcast. Não é muito bom. Muito eles bom. pronunciam como eles querem, assim. Bom, complicado, né, cara? Complicado porque a gente tem muita coisa para falar toda semana e, enquanto isso, o mundo não para, né? A natureza, o clima, a chuva, as coisas, elas têm outros planos, né? Então, a gente tem um programa sensacional aí que, entre outras coisas, aparece numa virada de semana aí, aparece num momento de início de uma semana, né? Que o fim da outra foi bastante complicado. A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul. E também gostaria de dizer que não é porque eu estou participando dela, mas a live que a gente fez no sábado para passar informações, para discutir algumas questões e para esbravejar também, né? Sim, porque foi catártico, né, Divan? Eu acho que a gente estava precisando também, né, cara? Mas mais importante para a gente ajudar a divulgar iniciativas, ela foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. E você que não acompanhou, né, eventualmente pode ver lá no nosso canal do YouTube que ficou gravado. É isso aí, né? Tem alguma dúvida ali até sobre... Porque ainda vai estar precisando de doação e tal, né, Divan? Isso aí não para. Então, dá uma ouvida lá que ainda tem gente que tá trabalhando nesse troço aí. Importante lembrar que a gente falou no sábado e no último sábado, no último domingo, chegou-se a um índice muito bom de doações, principalmente de alimentos. Agora estão precisando de outras coisas, estão precisando de gente para dar uma força, né? A gente está falando de reconstrução no sentido mais literal possível, né? Ainda tem muita questão que precisa ficar esclarecida, ainda tem gente que não apareceu, então assim, continua tudo, né? O cenário continua trágico. Perfeito, né? Que a gente até tinha pensado em fazer no início desse episódio alguma coisa nesse sentido e não deu para segurar, né? Não deu. Tivemos que chamar no sábado. Obrigado a todo mundo que estava lá com a gente assistindo, dando dica, dando palpite, né? Mostrando também indignação, mostrando carinho, o que é importante, né? Mas enfim, falando em carinho, Felipe, a gente tem que também seguir aqui, né, com a nossa onda de salves e abraços e fofuras e tudo mais, que tem muita gente boa que merece aqui. E eu queria começar, então, aqui a série de salves. Manda lá. Nós vamos fazer aqui um salve com atraso, e a culpa é minha, tá? A culpa é minha. Quando tem alguma coisa nas redes sociais do Vira Casacas, pro bem e pro mal, né, a culpa geralmente é minha, tá? E eu queria mandar um beijão pra Paola Scorpio. Que nome, né? Scorpio. Eu pensei assim, come here. Scorpio. Não, mas a Paola, olha o que ela falou pra gente, né, há um tempinho atrás. Ele estava escutando o Vira Casacas, tal, no episódio lá do Patrô e do FH, né, que falaram sobre a questão, né, do capitalismo interplanetário. Aí ela disse assim, como a Sofia estava um pouco irrequieta, ela fez diferente então. Ela tirou os fones de ouvido e aumentou o volume. Né? Ela botou a criança para ouvir o Vira Casacas junto, para ver qual era a reação dela. E ela disse o seguinte, ó, com a abertura a gente passou a ter um bebê sorridente e dançante. Olha só, cara. Aí ela disse, ela chegou a roubar o celular da Paola, né, com a tela bloqueada, ela disse, para acompanhar o som além da abertura. Então ela gostou, né? A Sofia gostou do Vira Casacas. Então, no último dia 30, ela completa 13 meses. Então, a gente está mandando um beijão para Paola, um beijinho para a Sofia e que essa dupla continue aí, né? Que a Sofia seja doutrinada pelo comunismo. Não, tô brincando. Desde pequenininha. Mas também. Também não tô... É brincadeira, mas também. Não tô, tô brincando, mas não tô brincando muito, né? Enfim, o Givaldo Corsínio, ele disse que quer ser notado pela gente, porque ele fez um comentário lá que a gente acabou também não repercutindo, né? É muita mensagem, né, pessoal? Vocês têm que ter um pouco de calma. E ele fez por uma via, assim, retrô, cara. Ele mandou no Facebook. Daí complica. Complica porque é o que a gente menos olha, sem dúvida nenhuma. Mas ele mandou pelo Facebook, ele disse assim, eu queria fazer uma menção aí. Claro, cara, nós sabemos que tu tá aí. Muito obrigado, aliás, né? Obrigado por esperar, né? Tipo telemarketing. E tá aí. A sua chamada é muito importante para nós. O Givaldo, ele gostou muito do episódio do Tecno-Utopismo, assim, gostou muito, né? Que massa. Achou muito bacana. E aqui eu tenho mais um salve. Esse é para um ouvinte aqui. Eu vou perguntar uma coisa para ti, Felipe. Vamos ver se tu aposta, de repente, aí. O Fabiano, o nosso Fabianski, né?
Sim. Será que ele estava curtindo uma Madonna, não sabe? Será? Sim. Não sei, cara. Não sei se ele gosta da Madonna, né? Não sei. Não sei se ele gosta de agito, não sei, né? Também não sei. Bom, eu tava falando lá, quando eu falei com a rapaziada do lado B do Rio, que faz muito tempo que eu não vou no meu amado Rio de Janeiro, e aí ele falou assim, porra, você adora o Rio, então tem que vir de novo e a gente tem que tomar um chopp, mas é claro que nós vamos tomar um chopp, né? Pode escrever aí, Fabiano, tu é um dos primeiros para que eu vou ligar, né? Quando eu pisar no Rio a próxima vez. E enfim, né? Fica dado um abraço, um beijão aí nesse nosso ouvinte. E vamos lá, Felipe, tem alguma coisa aí para nós? O Gabriel Divan, ele segue a senda de Leonel Brizola, assim. Ele é o gaúcho mais carioca que tem, ou alguma coisa assim do gênero. Eu, o Renato, o Brizola e a Adriana Calcanhoto. Perfeito. Eu tenho 3 salves aqui, Divan. Um salve pro Ianderson com I. Ianderson com I. Tá? Que ali no finalzinho de abril, ele disse, eu nunca recebi um salve do Viracasacas, mas eu também nunca pedi. Tá bom. Daí acontece esse tipo de coisa. Eu diria que é provável daí. Mas agora ele disse que estava pedindo e ele falou que lá no Spotify tem uma propaganda de apostas que diz, aqui não somos Viracasacas, né, Ronaldo? E ele sempre responde, não são mesmo, né? Não são, porque os Viracasacas são. Dale, vambora. Então, um grande salve ali, Anderson, brigadão. Sabe quem é que nos mandou um e-mail, Gabriel Divan? Menor ideia. O Podosfera original, o Javier. Olha aí, rapaz, esclarecido o mistério, então? Não, ele pegou e disse, eu ouvi aqui que vocês me citaram, lembram de mim, mas não sou eu, tô feliz que tem gente que tá levando, né, o trabalho da Podosfera adiante ali. E trabalho de Podosfera. Então, pô, que bom saber que o Javier tá bem, que bom receber notícias dele aí. Um beijão, Javier. Muito bom, hein? Muito bom, estamos com saudade. E um grande salve pro nosso amigo Fábio Martins, que pegou e botou lá no Twitter uma foto do Deládio, cara. O Malamute, Divan, tu deve ter visto ali, porque ele marcou o Viracasacas, tu deve ter esquecido só de anotar, mas eu não esqueci. O que é Malamute? Cara, é o cachorro gigante. Ah, lindo. O cachorro é o husky bombado, é isso? Isso, cara. Eu parece vi. um lobo, cara. Mas eu jurei, eu achei que era uma brincadeira, que ele fez uma montagem. Existe cachorro daquele tamanho? Sim, senhor. Tá, porra, Sim, então vem cá, cara. meu, o mundo é cheio de terrores e perigos, né? Porque tem o gato gigante, tem o cachorro gigante. A hora que eles decidirem tomar o mundo é deles, a gente só tá aguardando esse momento. Bom, então que o cachorro, se estiver ouvindo, saiba aí que a gente é amigo aqui, Viracasacas, manda abraço, né? Desde já fazendo propaganda para o nosso Lorde Malamute. E nos poupe, né? É isso aí. Quando acontecer a grande virada. Gabriel, apenas agora para finalizar, então, né? Lembrando, quem puder, quem tiver como, quem gostar do Viracasacas, seus programas quinzenais, RT comentado, a parte, tudo isso, por favor, dá aquela forcinha ali pra gente. Você pode ir lá no apoia.se/Viracasacas ou no orelo.cc e R$5 por mês, R$10 por mês, 11,23 por mês, né? Já nos ajuda bastante. Além, claro, né, galera? Gostei do episódio, Divan. Porra, curte lá, dá o RT, vai no YouTube, comenta, se inscreve no canal. Também tem um monte de coisa que dá para fazer sem dinheiro se você estiver apertado no momento. Quando sobrar aquela graninha a mais, aí vai lá e põe 5 pilinha todo mês ali para vir pro Viracasacas, que nos dá aquela força. 5 pilinha por mês, a gente tá aí, né? Estamos aí, quando tem que divulgar informação, a gente para tudo que tá fazendo no sábado para fazer live, é programa toda terça, é coluna, é material especial, a gente até que faz umas coisinhas aí, né? Então, assim, você usufrui dessas coisinhas, então não precisa pagar por elas, mas dá uma ajudinha para elas continuarem existindo, né? Até porque tem gente que nem pode pagar, então você que está podendo aí, dá uma ajudinha, R$5 por mês aí, na Orelo, no Apoia-se, vai lá, vai. Né? Tranquilinho, né? Por favor. Ô, pessoal, por favor aí, cara. Ô, meu. Futebol. Não me deixa jogar futebol, não me deixa fazer podcast. Podcast. Futebol. Tá. Bom, temos uma conversa aí que é preciso que se diga também, né? É, de novo, uma parceria da gente com o Sindipetro Espírito Santo,
que está vinculado à Federação Única dos Petroleiros, e isso foi a partir dos nossos grandes parceiros, o Lu e a Mirella, todo mundo, agência Pulso. Então, cara, é o seguinte, eu já falei no episódio, vou falar de novo, né? Quando a Pulso, quando os petroleiros vêm aí, quando a galera que vem indicada e ou membros do Sindicato Espírito Santo aparece aqui, a gente já sabe que é coisa forte, é gente preparada, gente com compromisso. Vai parecer até fala dos caras do outro lado lá, mas na verdade não, é gente com compromisso com o Brasil, velho. Essa galera, essa galera sim, os verdadeiros patriotas, né, porque trabalham pelo Brasil, né, não para roubar o Brasil, mas E tá uma conversa de gente grande, hein, Divan? Você tá uma conversa de gente grande, assim, ó, tá bom. Eu acho que a gente tem que até parar com a abertura aqui para começar logo o programa, pra pessoa ouvir logo. Perfeito, concordo, vamos lá, vamos pro episódio. Parou. Gabriel Divan, como é que estão as coisas, meu caro? Aqui, né, cara, juntando cacos de destroços e tragédias e tudo mais, e recuperando coisas por aí, e se preocupando com pessoas que sofrem com falta de planejamento de um lado e negacionismo do outro. Tá muito bom. Não, excelente, né, cara? O futuro é Vortex. Já diriam eles, né? Já diriam eles, mas estamos aqui, Gabriel, para conversar sobre coisas que, inclusive, tem impacto nessa questão e estamos muito bem acompanhados, obrigado. Pode crer que estamos muito bem acompanhados. Bom, eu nunca vi a galera da agência Pulso, eu nunca vi a galera do Sindicato Espírito Santo lá, né, nos colocar em contato com gente fraca, né, meu? Então, já sabe como é que é, né? Já sabe como é que é, né? Isso é verdade. Então, graças a eles, nós estamos aqui hoje conversando com Ticiana Álvares. Ticiana, muito obrigado por topar conversar com a gente hoje. E, por favor, só dá um oi pro pessoal e se apresente, né? Diga de onde é que vem, o que que faz, esse tipo de coisa, pro pessoal já ficar te conhecendo. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Ticiana, atualmente estou na diretoria técnica do INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Foi fundado pela FUP em 2017, pela Federação Única dos Petroleiros, né, já adiantando aí para os nossos ouvintes do que a gente vai conversar hoje. E também sou doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer grande estar aqui com vocês hoje, acho que a gente vai bater um papo super importante, ainda mais tendo em vista isso que vocês viveram agora na semana passada no Rio Grande do Sul, e que eu, que também sou gaúcha, acabo acompanhando de perto aí os perrengues da família e principalmente a tragédia aí de muitas famílias, né? Eu queria lembrar aos ouvintes que a gente descobriu essa informação agora. Não é bairrismo, não é bairrismo. Não, o nosso é o podcast gaúcho, né? Se pode dizer assim, né? Porque tem um membro que, bom, deixa pra lá, né? A gente é o podcast gaúcho menos bairrista de todos os tempos, né? Mas a Ticiana vinha enganando bem, né? Com essa sua morada no quadradinho, esse seu sotaque, tá? Que gaúcha de onde, hein? Eu sou de Porto Alegre. Olha aí, de Porto Alegre, né? Que nem eu, de Porto Alegre. Felipe Abal é de Passo Fundo, por exemplo, né? Eu sou de Passo Fundo, leite quente. Assim como tem gente do Alegrete, né, e da Vacaria. Mas, enfim, chega de bobagem. A Ticiana está aqui para conversar com a gente sobre um monte de coisa e, principalmente, eu acho que já dá para começar, Ticiana, com uma questão muito singela, muito simples, né? Tu está fazendo o teu doutorado aí na UFRJ, a gente vai também conversar um pouquinho sobre as temáticas depois e tudo mais, mas eu acho que tem gente que nos ouve que, por exemplo, não sabe, assim, ela trabalha no INEP, que legal. O que é o INEP? Então, o INEP é um Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele foi criado ali logo após o golpe de 2016, a mudança de governo, né, pela necessidade de estudos mais aprofundados e qualificar ainda mais o debate em torno do setor de óleo e gás, da própria Petrobras, por parte da Federação Única dos Trabalhadores, a FUP. Então, a ideia era justamente fazer com que os debates mais cotidianos e mais conjunturais da FUP se tornassem, eu falei da Federação Única dos Trabalhadores, mas é a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, né? Da FUP se tornassem debates mais estratégicos, né, da importância do setor de óleo e gás para o desenvolvimento nacional, enfim, debates mais estratégicos para subsidiar a FUP. Mas aí o INEP foi crescendo, né, e hoje em dia a gente atua, obviamente, ainda junto à Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e de vários sindipetros, né, vários sindicatos, inclusive
o do Espírito Santo, mas também a gente atua fazendo projetos, realizando estudos e outros tipos de projetos com outras organizações, né? Tanto organizações não governamentais, mas também com o setor público, enfim. Então, hoje a gente tem um escopo mais abrangente de atuação, muito ligado à questão do óleo e gás, mas, obviamente, também abrangendo de forma contundente hoje a transição energética, que é um debate super importante, né? E que pode nos trazer grandes oportunidades, enfim, ou grandes problemas se não for bem conduzida. Então, acho que o INEP se resume um pouco nessas duas coisas, né? Primeiro, a importância do setor de óleo e gás. Segundo, a importância também de um processo de transição energética e de ampliar a nossa visão do setor energético para, de fato, um setor energético mais amplo, né? Que abrange aí as eólicas, as fotovoltaicas, o hidrogênio verde, que é um debate super novo aqui no Brasil, enfim, por aí. Olha, assim como dá para falar, e vamos falar muito de transição energética, Felipe, eu acho que a nossa primeira pergunta, né, para a nossa convidada deveria ser sobre uma outra transição aí, né? Porque falava-se muito de como é que estava o setor sobre o bolso-paulo-guedismo, né, de outrora, né? E sobre aquela questão de Petrobras virar uma espécie de galinha dos ovos de ouro, né, ou a vaquinha aquela que o pessoal deixa na míngua, né, para atender dividendos relativos a investidores estrangeiros. Depois, a gente tem uma vitória de Lula que gera uma certa expectativa da gente mudar de rumos e, de fato, né, é possível ver que isso aconteceu e há uma briga de narrativas. Eu tenho odiado, né, nos últimos tempos essa palavra, mas há sim uma briga de narrativas sobre a questão dos lucros, do superávit e a questão, né, desse tipo de discurso dentro da Petrobras e dentro, né, da própria produção de energia brasileira. E aí existe aquela questão de gente que diz, não dá, viu só, não dá mais o super lucro aquele. Sim, mas a gente também não está só preocupado em ficar pagando as contas, né, de galera de fora. E agora a gente já está num outro momento, né, porque não é mais a expectativa com o que virá em termos de governo Lula. É um governo Lula que já está aí, né, nós já estamos aí num segundo ano, nós já temos que demonstrar diretrizes de mudanças que não são mais promessas de se efetivar, mas já tem que ser tomados alguns rumos, né? Então, acho que dá para conversar um pouco sobre isso, como é que foi trabalhar com esse setor, nessa área, lidando com isso tudo em meio a essa turbulência e agora a gente quer crer que já chegamos no ponto onde não precisa mais ficar tanto falando sobre a tal transição, mas já dá para falar, né, sobre o que está mais próximo do outro lado do túnel. Né? Sim. Bom, primeiro sobre os dividendos, né? Essa questão da distribuição, que a gente nem chama de dividendos, a gente chama de mega dividendos, né? Como tu falou, tu usou a palavra narrativa, eu também não gosto muito dela, mas às vezes ela é bem adequada, né? De fato, o que acontece são narrativas diferentes, né? Versões, né? Vamos chamar de versões. A gente viu o auê da imprensa com relação agora recente, né? A distribuição ou não de dividendos extraordinários para os acionistas da Petrobras. Ou seja, ficaram esperneando literalmente, como se tivesse tido uma queda abrupta da divisão dos dividendos, né? Só que o que a gente acabou de ver foi a distribuição de 94 bilhões em dividendos referente a 2023, que foi o terceiro maior volume da história da companhia, né, da Petrobras. Então, só ficou abaixo de 2021 e 2022. Então, a gente vê justamente essa, eu chamo de queda de braço, sabe? A gente teve uma política a partir, principalmente do governo Temer, mas aprofundada no governo Bolsonaro, de que a Petrobras deveria servir única e exclusivamente para interesses de curto prazo e aos acionistas minoritários da companhia, e foi para isso que ela houve um processo super profundo de desinvestimentos da Petrobras e pagamentos de dividendos extraordinários e recordes para esses acionistas, né? E depois a gente teve a vitória do governo Lula e, obviamente, uma vitória, inclusive, referendada pelo seu programa de governo de que a Petrobras deveria ter um outro papel, né? Um papel de a maior empresa pública nacional, um papel de aliada, o principal instrumento, talvez, de desenvolvimento nacional para o Brasil, né? E que deveria estar a serviço, sobretudo, também aos acionistas minoritários, mas também ao acionista majoritário, que, por acaso, é o Estado brasileiro, né? Inclusive cumprindo com a sua função social, né, de segurança e abastecimento nacionais.
Só que isso que eu chamo de queda de braço, né? O Lula ganhou a eleição com uma margem muito apertada, é bom lembrar. A correlação de forças na sociedade e no Congresso Nacional não é super favorável, né? Muito antes pelo contrário, essa polarização ela não nos ajuda. E a própria correlação de forças dentro da Petrobras, fruto das reformas que aconteceram na Petrobras, né, vindas ali do processo da Lava Jato, mas implementadas sobretudo nos governos Temer e Bolsonaro, elas fizeram com que os acionistas minoritários tivessem superpoderes dentro da companhia, né, de forma que é muito difícil, agora houve alguns processos lentos de mudanças, mas que é muito difícil a própria tomadas de decisões mais importantes, mais estratégicas para a Petrobras. Então é difícil devolver aquela Petrobras que a gente conheceu lá no período do Lula 1 e 2, assim, de forma abrupta, né? Porque a correlação de forças é outra, porque a destruição foi muito grande e porque os desinvestimentos também foram muito fortes. Então, assim, para dar um pouco um panorama das dificuldades que se enfrenta dentro da Petrobras, das dificuldades que se enfrenta e portanto, dos desafios, né, que a gente enfrenta. Então, que desafios são esses, né? Eu acho que, sobretudo, o maior desafio hoje da Petrobras é superar essa visão curtoprazista da empresa, essa visão que transformou, como tu bem chamou, eu ia falar como tu bem chamaste, mas aí eu achei que ia ser muito gauchismo para esse podcast. Como tu bem chamou de vaca leiteira, né? A Petrobras se tornou vaca leiteira dos acionistas minoritários. Quer dizer, com interesses de curto prazo predominando, assim, sobretudo, né? E num momento em que, pelo contrário, a gente devia estar muito de olho, né, nas questões de longo prazo. E que questões são essas, né? Por exemplo, se tu não faz investimentos, se tu não aumenta o teu investimento numa empresa como a Petrobras, em pesquisa, desenvolvimento, inovação, exploração, produção, tu não tem no futuro os lucros, enfim, o rendimento que tu tem hoje, porque, né, a Petrobras depende de investimentos para que daqui a 10 anos, 15 anos, ela possa tirar proveito desses investimentos e aumentar sua capacidade de receita, inclusive, né? E ainda mais quando a gente leva em conta o cenário de transição energética, o cenário de mudanças climáticas e da necessidade da pressão mesmo, né? Porque não é só uma necessidade do Brasil, é uma necessidade mundial, é um problema mundial, portanto, requer soluções dos países, né? Mas que, se nós não resolvermos, a gente vai sofrer barreiras ali na frente, de vários tipos, né? Que não vamos conseguir vender, não vai ter tanta demanda, por exemplo, pelo óleo e pelo gás daqui a 30 anos, como tem hoje. Então, o que a gente faz com a nossa balança comercial, por exemplo, né? Enfim, então, esse desafio da transição energética ele é um desafio importante e que, se ele não for enfrentado hoje da maneira que nós achamos que ele deva ser enfrentado, né? Que maneira é essa? É que para o Brasil, diferente dos outros países, diferentes dos países desenvolvidos, da Alemanha, dos Estados Unidos, da China, o Brasil ele já possui uma matriz energética muito mais diversificada do que esses países. A gente tem oportunidades, né, de vento, de sol, de água que os outros países também não têm, né? E a gente, por já ter uma matriz mais diversificada, as nossas emissões, o grosso dela, não é proveniente do setor energético. Então, enquanto o mundo inteiro, a maior parte dos países, o grande malvado, o grande poluidor é o setor energético, no Brasil é bem diferente. No Brasil é o uso da terra e a agropecuária que mais polui, né? O setor energético vem em terceiro lugar, se eu não estou enganado, com apenas 18%. É isso porque a gente já modificou nossa matriz, isso porque nós temos outras coisas que poluem mais, né? Então, quando a gente fala no Brasil de mitigação de gases de efeito estufa, a gente está falando, sobretudo, da agricultura, a gente está falando do uso da terra. Isso é importante salientar, porque senão a gente quer importar o problema dos outros para nós, e o nosso problema é diferente do problema dos outros. Em segundo lugar, por uma coisa que eu falei antes, né? O Brasil tem, por sorte, né, por natureza, tem um sol, águas e ventos que tu não encontra nos outros países. Então, isso nos dá uma oportunidade de desenvolver novas rotas tecnológicas ou distrair, né? Todo mundo fez meme e brincou da Dilma, daquele negócio que ela queria estocar vento. Mas aquilo ali era uma coisa séria, né, gente? A gente pode exportar vento, né, na forma de hidrogênio verde, por exemplo, ou a gente pode exportar amônia verde, ou a gente pode exportar combustíveis sintéticos, ou a gente pode exportar combustível de aviação sustentável.
né, que é o que o mundo inteiro vai demandar daqui a algum tempo. Então, para nós, a gente acredita que a transição energética é uma grande oportunidade para o Brasil e ela tem que ter uma relação indissociável com a retomada da indústria nacional. Por quê? Porque a gente não faz só o debate sobre a necessidade da transição energética e de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A gente faz um debate também de uma outra transição que acontece em conjunto com a transição energética, que é a transição do mundo do trabalho, a transição tecnológica, né? Então, se a gente não associar o debate da retomada da indústria nacional ao debate da transição energética, essa transição energética necessariamente não será justa. Ela vai acabar com muitos postos de trabalho. E pior, ela vai recolocar o Brasil mais uma vez na condição de exportadora de commodities, né? Então, a gente vai ter menos emprego e vai, de novo, ser exportador de commodities, nos recolocar na mesma posição da divisão internacional do trabalho que a gente foi colocado historicamente. Só que a gente tem um potencial que os outros países não têm. Só que isso exige o quê? Isso exige desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, isso exige investimentos, isso exige muito pesquisa, desenvolvimento e inovação. E quem é que tem o potencial para fazer isso? Quem poderia ser o principal instrumento para, junto com o Brasil, com os investimentos que o Brasil, o BNDES, né, podem alcançar, investir na transição energética no Brasil? A Petrobras, né? Sem dúvida, a maior empresa pública no Brasil tem um papel importante, ainda mais sendo ela uma empresa na área de energia. Só que a Petrobras, no último período, com essa visão curto-prazista, ela foi se desfazendo de tudo que não era da área de exploração e produção, que a gente chama de upstream, né? Ela foi se tornando cada vez uma empresa mais desintegrada, que faz menos coisas ao mesmo tempo, né? E cada vez mais uma empresa regional e não mais nacional. Então, a gente vai ver lá nos desinvestimentos, foi muita coisa do Nordeste, né? Ficou cada vez mais concentrada na área de exploração e produção na região do pré-sal brasileiro, ou seja, no Sudeste, né? Então, a vocação natural da Petrobras ela foi diminuída no último período, né? Então, agora o nosso desafio, para que a gente consiga incidir da forma que a gente acredita que deve ser o papel da Petrobras na transição energética e que deve ser o papel da transição energética para o Brasil, a Petrobras ela precisa retomar o caminho de uma empresa integrada de energia, não só de óleo e gás, né, quiçá só de exploração e produção. Então, ela precisa retomar o seu refino, ela precisa retomar outros setores como da produção de fertilizantes, né? Então, ela precisa ser uma empresa cada vez mais integral, mais integrada e cada vez mais verticalizada, né? Ou seja, uma empresa que atue, vamos falar aqui por um ditado popular, do poço ao posto, né? A gente vendeu a Petrobras distribuidora, a gente se desfez de vários ativos de parte desse processo produtivo que antes era integrado da Petrobras. Então, acho que um pouco esse seria um resumo geralzão aqui do recado principal, né? Do papel da Petrobras, da oportunidade da transição energética para o Brasil se recolocar nessa divisão internacional do trabalho como alguém que exporta produtos de maior valor agregado, né? Então se recoloca no próprio comércio internacional, e da necessidade da própria contribuição que o país pode dar no desenvolvimento de novas rotas tecnológicas e ajudando a encontrar solução e exportando essa solução para os outros países que precisam e que têm no setor energético o seu principal emissor de gases de efeito estufa. Olha, um pouco não, muito, né? Eu só vou lembrar uma coisa incidentalmente aqui, duas coisas pelas quais a nossa ex-presidenta apanhou muito, né? Que é, primeiro, vocês ouviram quem entende do assunto agora? Né? Para quem eventualmente tinha dúvida que dá para estocar vento e dá para exportar vento também, né? E como diz o meu querido amigo Marcelo Kozer, né? Saudar a mandioca é pouco perto do que a gente tinha que fazer de homenagens, né, a este alimento. Felipe Abal. Muito bem, Gabriel. Mas assim, ó, a gente teve um resumo agora, Tiziana, que eu tava aqui anotando coisas e eu já tô com uma lista imensa pra gente começar a destrinchar tudo isso aí, né? Eu adoro fazer o papel de orelha, porque eu fico aqui te ouvindo e pensando em coisas que eu fico com dúvidas e esperando também, né, que quem tá nos ouvindo talvez tenha a mesma dúvida pra gente ir tirando. Tiziana, pra gente partir agora de um outro ponto. A questão
climática, a questão ecológica, então ela me parece bastante forte. Se não, né, não é o nosso principal problema, como tu falou ali no decorrer do que tu disseste, ele impacta vários outros locais, impacta o mundo, né, Tiziana? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais disso e do que a gente está falando, então, quando fala de transição energética. Porque tu falou coisas assim que, para mim, eu só conheço muito de passagem. Hidrogênio verde, amônia verde, o que são essas coisas e como é que isso aí pode impactar, então, tanto a questão, claro, econômica, quanto essa questão também ecológica. De onde é que a gente parte daí para conseguir fazer essa transição? Porque envolve muita coisa. Envolve estratégia, envolve investimento, envolve indústria, né? Mas do que a gente está falando quando fala dessa transição energética? Tá, vamos lá. Transição energética, primeiro, né? É a ideia de que a gente tem hoje um modelo, digamos assim, que é majoritariamente vinculado a gente é movido a óleo e gás, embora não seja a única matriz, né? Tem ainda carvão bastante significativo para muitos países, e já outras matrizes, né? Eólica, solar, enfim, mas pouco significativas perto, digamos. O que move o mundo hoje é o óleo e gás, assim como no século XIX e antes foi o carvão, né? Essa transição, inclusive, ela levou mais de 100 anos e teve 2 guerras no meio, né? A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a do carvão para o petróleo. Então, para a gente também ter noção do que a gente está falando, do ponto de vista da economia política, né? Da geopolítica e tudo mais. Mas, assim, a transição energética em si, associada ao debate das mudanças climáticas, ela vem, então, dessa necessidade de tu ter uma matriz predominantemente mais limpa, né? E tem 2 formas de fazer isso. Uma forma é a transição energética em si, é tu abdicar do óleo e do gás e tu passar a produzir energia a partir de outras fontes, né? Não fósseis, limpas, portanto. E a outra forma é o que a gente chama de descarbonização, que é, digamos, tu fazer a extração do óleo e do gás, do carvão, enfim, serem mais limpas. Como? Através de um processo de captura e sequestro de carbono. Tá? Então, são essas mais ou menos as 2 formas possíveis. Ou tu limpa o que... Vamos chamar de... Eu vou falar aqui de um jeito bem chulo, tá, gente? Ou tu limpa o que é sujo, ou tu produz a partir de uma matriz limpa, tá? Tu tem vários graus diferentes. A produção de óleo e gás no Brasil, ela já é hoje uma das mais limpas do mundo, por conta dos investimentos da Petrobras e tudo mais, mas também por conta um pouco até de sorte, assim, das características do óleo extraído e do gás extraídos do pré-sal brasileiro, por exemplo, tá? Então, eu não vou entrar aqui na coisa super técnica, porque eu acho que também não vai ajudar o entendimento geral aqui, mas para dar um panorama para vocês entenderem é isso. Então, ok, então a gente tem que partir para uma matriz mais limpa ou descarbonizar as matrizes já existentes e que a gente está acostumado a usar. Obviamente, a gente faz as 2 coisas, certo? Ao passo que a gente vai atrás de rotas mais limpas, a gente vai também atrás de investir para tornar o que a gente já usa, enfim, cada vez mais limpo, né? Limpar, descarbonizar, que a gente chama, né? Esses processos de óleo e gás e tal. Ok. Quais são os problemas aqui nisso, né? Primeiro, isso que eu falei, né? A transição, ela não vai se dar de uma hora para outra, né? A energia move o mundo, para usar um clichê aqui, né? Então, quer dizer, move literalmente, né? Do ponto de vista dos combustíveis, né? O avião, o navio, né? Pensa que tudo que é transportado no mundo, a maior parte das coisas são transportadas de navio. O navio usa um combustível, esse combustível é um combustível de origem fóssil, né? Então, a gente tem que descobrir novas formas de novos usos desses combustíveis, seja do avião, seja do navio, né, dos carros, dos ônibus e tal. Tem a coisa da eletricidade, né? Hoje a gente vê ônibus elétrico. Na China, por exemplo, que desenvolveu, né, um sistema de carros elétricos, inclusive já estão aqui no Brasil, BYD e outros, que se tornou líder nisso. Antes a China era super barulhenta por conta das motinhas que eles têm lá. Agora é um silêncio desgraçado. O risco lá agora é ser atropelado porque tu não ouve nada e tá passando uma moto, milhões de motos atrás de ti, né? Então, enfim, tem várias possibilidades. Tu falou aqui, porque eu citei, né? Por exemplo, o hidrogênio verde. O hidrogênio hoje ele já é utilizado para a produção de algumas coisas em alguns processos produtivos. Só que o hidrogênio que ele é utilizado é o hidrogênio cinza, né? Que é o hidrogênio com alta pegada de carbono, vamos chamar assim. E esse hidrogênio ele pode ser mais limpo, pode ser um hidrogênio de baixo carbono,
E pode ser, inclusive, um hidrogênio sem carbono, que é o hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde, ele é conseguido a partir da eletrólise da água, da quebra da molécula da água, do hidrogênio e do oxigênio. Esse hidrogênio verde, ele pode ter subprodutos importantíssimos, como a amônia verde. Vamos lembrar aqui que a amônia é uma matéria-prima para a produção de fertilizantes e que o Brasil ele tem quase 90% de dependência externa de fertilizantes. Então, só para dar aqui um uso para o hidrogênio verde, que pode se transformar em amônia verde, que pode se transformar em fertilizante, a gente pode diminuir a nossa dependência externa, por exemplo, em relação à Rússia, que é um país que está hoje envolvido em conflitos geopolíticos e que isso fez com que o preço dos nossos fertilizantes ficassem muito, muito, muito mais caros, né? Vocês devem lembrar disso, logo quando começou lá a guerra com a Ucrânia. E é isso, a gente é dependente externo, né? Então, se a gente tem um problema geopolítico com a Rússia, eles podem cortar o fornecimento de fertilizantes e a principal força motriz, felizmente ou infelizmente, da nossa economia, que é o agro, né? O que acontece se falta fertilizante no agro? Tu perde a produção de alimentos. Tu perde a produção de alimentos, tu tem um problema na balança comercial e na segurança alimentar interna. Enfim, então só para dar um exemplo para vocês. O hidrogênio verde ele também pode virar combustível sustentável de aviação, ele pode ser transformado em combustível para navio, né, nos chamados combustíveis sintéticos. Então, ele pode ser matéria-prima para muitas coisas. Só que isso tudo, gente, está acontecendo agora. É o estado da arte hoje. Só que os países desenvolvidos estão apresentando grandes planos de desenvolvimento, né, de trilhões de dólares, baseado na transição energética. E o que é isso? É o desenvolvimento dessas novas rotas tecnológicas. Por exemplo, para dar um exemplo para vocês, a China, hoje um problema da produção do hidrogênio verde é o preço, né? Porque tu tem pouca demanda ainda, né? E tu, para produzir ele, tu tem que ter esses eletrolisadores, que é tipo uma maquininha que vai fazer esse processo de separação da água. Quem mais produz isso é a China, o Canadá e agora não lembro qual mais país. Enfim, a China, ela aumentou em 85% só de um ano para o outro, de 2022 para 2023, a produção desses eletrolisadores. Isso faz com que o preço dos eletrolisadores caiam substancialmente, porque eles estão aumentando muito a produção, está produzindo mais, está caindo o preço, certo? Quando cai esse preço, cai o preço da produção do hidrogênio verde, certo? Do produto ali, esse primeiro produto final. E se cair o preço do hidrogênio verde, todos esses subprodutos do hidrogênio verde podem se tornar economicamente viáveis. O que a gente precisa para produzir hidrogênio verde? Vento, água, sol. Se a gente tem isso e não desenvolve essas rotas tecnológicas, a gente vai literalmente exportar o nosso vento para a Alemanha produzir o hidrogênio verde, para a China produzir o hidrogênio verde, porque sim, o vento é estocável, sabe? Então, é um pouco esse debate que a gente quer chamar a atenção, é como é que a gente desenvolve as rotas tecnológicas. Porque é muito mais fácil desenvolver aqui do que desenvolver em qualquer outro país do mundo, porque a gente tem as condições para isso. E melhor, a gente tem as condições para isso no Nordeste brasileiro, né? Que daí tu pode entrar num debate de desenvolvimento regional. A opção por desenvolver novas rotas tecnológicas hoje, por exemplo, vinculadas ao hidrogênio verde, é a opção de desenvolver o Nordeste, a indústria no Nordeste, né? Levar amplos investimentos para o Nordeste. Mas o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que estão sendo aprovados vários planos de desenvolvimento do hidrogênio verde ou da transição energética no país e nos estados que são baseados na visão primário exportadora do Brasil, que é o quê? É exportar vento, sabe? Ou é exportar o hidrogênio verde. Ou, no máximo, exportar a amônia verde, sabe? Mas não os fertilizantes, não combustível de aviação, sabe? Então, esse é o problema. E as regulações nacional e internacionais estão mudando. Então, assim como no Brasil tu é obrigado a ter uma porcentagem de etanol na gasolina, no combustível de aviação vai ser obrigatório ter uma porcentagem de combustível sustentável dentro do combustível de aviação, entendeu? Dentro do combustível de navio. Então, isso tudo, essa demanda, ela vai necessariamente acontecer. Agora, da onde vão surgir as compras para essas demandas é a questão. Quem vai estar preparado para atender essa demanda é a questão, né? E onde que a gente vai estar? A gente vai estar envolvido nisso. Ou como exportador de commodity, ou como exportador de produto com valor agregado, de combustível mesmo, sabe? Essas são as decisões que o Brasil tem que tomar. Eu acho que, apesar do governo Lula ter uma série de iniciativas, a gente pega no Ministério da Fazenda tem iniciativa, no MDIC tem iniciativa,
no MME tem iniciativa, essas iniciativas são dispersas, e eu acho que elas não têm nem clareza sobre o que a gente quer produzir. Obviamente, o lobby é muito grande em torno dos biocombustíveis, da rota, o que a gente chama de rota orgânica do próprio hidrogênio, que é vinculado à produção de alimentos, né, aos biocombustíveis, mas acho que a primeira tarefa para nós é ter clareza do que a gente quer, né? E segundo, qual que é o nosso interesse nacional, porque os outros países têm clareza disso. A Alemanha sabe o que ela quer, a Rússia sabe o que ela quer, a China sabe o que ela quer, os Estados Unidos sabem o que eles querem, né? A gente pode gostar ou não. Eles estão fazendo o que é melhor para eles. A gente tem que fazer o que é melhor para a gente. O Brasil precisa saber o que o Brasil quer para si no tema da transição energética. Acho que a gente precisa aproveitar esse potencial e aproveitar que a gente está vivendo num governo progressista, enfim, com todas as dificuldades que esse governo tem pela sua correlação de forças. Eu não sei se eu te respondi direitinho, se tem alguma coisa que eu não respondi. Muito, Tiziana. Olha, tem muita coisa interessante aí, Gabriel Divan. Estou achando interessantíssimo. Olha, o bom é que também, né, os ganchos vão sendo dados, né, pela própria Tiziana quando ela vai respondendo. E eu já queria perguntar sobre isso, mas ficou ainda mais no contexto aqui. Tu falou que a gente, né, tem iniciativas em alguns ministérios, em alguns setores, né? A minha pergunta é, iniciativas para quê? Que iniciativa é essa, né? O que se tem feito de moves, de movimentos aí para, inclusive, essas iniciativas, né, virarem algo mais do que uma simples iniciativa, uma livre iniciativa, Felipe Abal. Mas eu queria também dizer isso, né? Soma com essa última manifestação que eu achei interessante, eu achei muito boa, inclusive, que a gente tem que ter consciência disso, né? Nesse mercado, nós somos grandes. Nós temos poder, nós temos margem de barganha, a gente tem muito potencial. Então, a Rússia sabe o que quer, a China, nossa senhora, a China sabe muito o que quer. Quais são as nossas iniciativas, né? O que a gente tem aí em vista para realmente acontecer? E respondendo essa pergunta, Tiziana, talvez tu nos ajude a saber o que a gente quer. Olha, a tua pergunta é bem difícil, porque a gente tem iniciativas, mas, como eu falei, eu acho que essas iniciativas elas são dispersas pela ausência de um projeto nacional. E eu acho que esse é um gargalo nosso e não é de hoje, nem é desse governo. Acho que vem de longe. Né, a gente vê assim que a gente começou a sofrer um processo de desindustrialização desde o final da década de 80, né, um processo que botou o Brasil à frente ali desde a década de 30, foi indo, e a gente sofreu uma reversão nesse processo por N razões, né, inclusive por causa da China. Mas assim, esse governo trabalha em várias frentes, vamos chamar assim. O Ministério da Fazenda está formulando o plano de transformação ecológica, vocês já devem ter ouvido. Não me perguntem exatamente, eles têm lá 5 eixos ou 6 eixos, agora não me lembro, mas enfim, tem alguns eixos. Um deles é a taxonomia verde, outro é a questão de desenvolver o conteúdo nacional, que é uma coisa bem importante. Eu não vou saber detalhar, mas assim, eles apresentaram esses eixos, né, um pouco do que seria a ideia central, mas acho que falta um plano mais, sabe, mais robusto, assim, de articulação interministerial, entresetorial e tudo mais. Aí tem um plano lançado pelo MD, que na verdade pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, que é o Nova Indústria Brasil, que eu acho que esse é um plano mais bem acabado, sabe? Mas ele é um plano que ele ficou de aprofundar, de ser detalhado no prazo de 90 dias, que seria o final de abril, e, ao que eu sei, não foi apresentado ainda esse detalhamento. Mas na primeira versão dele, para vocês terem uma ideia, a Petrobras não aparecia, sabe, como instrumento do plano. Então, como é que tu pensa num plano para a indústria sem envolver a maior indústria do Brasil, né? Que é a maior empresa industrial do Brasil, que é a Petrobras. Mas, assim, ele é um plano mais robusto, eu acho que ele é bem promissor no sentido de que ele conseguiu articular bem, não sei se bem, mas conseguiu articular mais os diferentes ministérios, diferentes setores, diferentes instrumentos que o Brasil tem. Mas, repito, falta esse detalhamento. O MME, o Ministério de Minas e Energia, também tem um plano de transição energética, mas, de novo, eu acho que esse é muito vinculado a essa rota orgânica, sabe? Essa rota que beneficia o Sudeste, que é essa rota ligada à produção de alimentos para geração de etanol e de biodiesel.
Então, são iniciativas importantes que no governo anterior tu não tinha, né? Pelo contrário, tu tinha um negacionismo, tu nem sequer falava em... Era pecado, né? Era proibido falar em mudança climática. Enfim, as taxas de desmatamento, que, repito, né, são os maiores causadores da emissão de gases de efeito estufa no Brasil, bateram recordes, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, né? Tu passar a ter pessoas, ministérios, órgãos públicos preocupados com a questão da transição energética, da mitigação aí dos gases do efeito estufa, da descarbonização e tudo mais. Mas eu acho que falta articulação. E falta uma visão clara de projeto nacional de desenvolvimento, sabe? De pensar o Brasil daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos. De pensar o que a gente vai fazer com a Petrobras mesmo, sabe? No longo prazo. Porque os planos de negócio da Petrobras foram transformados em planos de 5 anos, o que para a indústria de óleo e gás é nada, né? Quanto mais, se tu quiser transformar essa indústria de óleo e gás numa grande empresa energética integral e verticalizada. Então, acho que é um pouco assim essa ausência que a gente vê na China, né? A China tem os planos quinquenais, e esses planos quinquenais, desde lá de 79, quando Deng Xiaoping assumiu o poder lá na China, são planos que são super execuíveis, que pensam esses 5 anos, mas que estão olhando para 20 anos, para 30 anos, né? E o que vai fazer a cada 5 anos. E que são revisitados e são cumpridos, né? Eu digo, a China, cara, todo mundo tem seus planos, mas no da China eu acredito que eles fazem, sabe? Eles cumprem aquilo que eles projetam fazer, né? A Rússia, com todos os problemas agora, né, humanitários, enfim, da guerra e tudo mais, a própria guerra na Rússia ela é a expressão de um interesse nacional, né? Quer dizer, a OTAN me ameaça, eu não vou admitir a expansão da OTAN, porque isso é uma ameaça para o meu país, né? E eles se prepararam muito para isso, né? Lá na Rússia, desde 2014 para cá, que é quando essa guerra realmente começou, né? Se for ver do ponto de vista da preparação da Rússia, né? O fato das sanções não terem surtido o efeito que o Ocidente esperava, é porque eles fizeram uma profunda transformação da indústria nacional deles em vários setores. Inclusive, a Rússia, assim como o Brasil na década de 70 era demandante de alimentos, tinha problema de segurança alimentar, eles não têm mais. E hoje eles se tornaram os maiores exportadores de fertilizantes do mundo. Isso nos últimos 20 anos, de 2000 para cá. Sabe? As transformações que eles foram fazendo na sua própria indústria nos últimos 20 anos. Os Estados Unidos é isso, né? Está precisando de um novo caminho para o seu desenvolvimento e tudo indica que, para eles, a transição energética, aliás, somado à Revolução 4.0, essa coisa, as transformações na área digital que eles estão perdendo para a China, vai se tornar o grande... eles estão apostando nisso, né, para ser a grande locomotiva da retomada da indústria deles, né? E a China, enfim, e os países asiáticos, e a própria Índia, né, inclusive, já estão bem à frente nesse sentido. Então, acho que falta esse horizonte estratégico para nós, sabe? Falta a gente realmente dizer o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. É claro que, de novo, né, a correlação de forças é muito difícil, gente. A gente vai fazer debate sobre a necessidade do desenvolvimento da indústria local, ou seja, de desenvolver as coisas no Brasil, de produzir navio de novo no Brasil, e isso é quase um pecado, assim, sabe? Como se os grandes países desenvolvidos não tivessem passado por amplos processos de proteção à indústria nascente lá atrás, assim, há 200 anos atrás, sabe? Então, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Eu só estou dizendo que eu acho que é importante. Porra, fácil nunca foi, né? Agora, Tiziana, eu tava te ouvindo agora, e assim, ó, quando a gente fala de Rússia, China, Índia, bom, a gente tá falando de BRICS, né? E agora, recentemente também, a gente teve uma espécie de um revival da importância, né, dos BRICS e tal. Essa questão dos BRICS agora, e a gente tem uma conhecida trabalhando, né, no banco dos BRICS também, etc. Isso é uma oportunidade para a gente ou é uma coisa que, de repente, China, Rússia, por exemplo, vão ver o Brasil como um risco caso tente se desenvolver? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda eu estava lendo um artigo teu para o Le Monde Diplomatique,
E tem uma questão a respeito de um baixo investimento em relação exatamente à cadeia de hidrogênio que tu estava falando e possibilidade de investimento em startups. Aqui nesse podcast a gente tem um pé atrás com startups, sabe? Porque às vezes vem muito a questão do grande, né, da grande salvação, da grande ideia, das coisas que acabam não se mostrando como factíveis. Nessa questão da transição energética, de novos modelos, etc., a gente tem coisa acontecendo no Brasil também? Ou isso, né, devido exatamente a essa falta de investimento, é que não se desenvolve e, de novo, a gente acaba vendo aquele êxodo de cérebros, de iniciativas, etc., para fora? Tá, eu vou começar pela tua segunda pergunta. Sim, a gente tem iniciativas principalmente incubadas dentro de universidades ou vinculadas às empresas de energia nacional, no caso da Petrobras, mas também das estrangeiras, principalmente a Shell. Então a gente tem iniciativas. Só que é isso, esse processo de inovação, principalmente, né, no início do processo, eu estou aqui atrás, vocês não estão vendo, com um livro chamado O Petróleo, que explica como é que foi, ele dá essa história toda do início, né, da transição energética passada, do carvão para o petróleo. E esse processo inicial de inovação, ele é muito dinheiro jogado no lixo, né, gente? Não existe inovação sem muito dinheiro, é tentativa e erro, né? E na tentativa e erro tem muita tentativa que vira erro. Só que dentro disso, tu vai ter ali 1%, eu não sei quantos por cento, mas é uma pequena porcentagem que vai vingar. Só que esse vingar depois, isso vai ser multiplicado por 200 mil vezes, né? E vai virar a grande inovação. Foi, né? É assim que o processo de inovação ele se dá. Então é por tentativa e erro e com muito investimento que, sei lá, tu pode considerar que é posto fora, mas não é, né? Porque no caso faz parte da tentativa e do erro. No caso do erro, né? As startups fazem parte desse processo, né? Elas vão ter aí os seus investimentos, vão captar seus recursos e vão ter investimento. Até tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes. Não existe processo de inovação sério e de indústria nascente sério que não conte com amplo incentivo. De quem? De quem tem condições de dar incentivos, né, gente? Que é o quem? As grandes financiadoras, BNDES, são as grandes empresas, né, que têm condições de investir muito, né? E é o Estado, são os Estados nacionais que têm essas condições, né? Então, eu compactuo com a visão de vocês, que eu acho que tem mais a ver com essa visão, entre aspas, né, 1000 aspas, empreendedora da coisa, que é um mito, né, gente? É um mito. Tem até aquele outro livro que é Por que as Nações Fracassam, que é toda uma ode ao empreendedorismo e a ideia de que grandes ideias e empreendedores fazem a diferença e tarará, só que fazem a diferença com muito dinheiro público. Fazem a diferença com muito, muito, muito dinheiro sendo investido neles, né? Nada se dá por acaso e nem por benevolência de ninguém. Então, eu acho que as startups têm um papel importante nesse processo de tentativa e erro, né? Mas que, de novo, né, não é um processo desvinculado à necessidade de investimento das grandes empresas, dos grandes financiadores e, em última instância, né, do Estado, no caso do Estado brasileiro. Sobre os BRICS, né, de fato, os BRICS estavam mortos, né? Vou até contar um caso aqui para vocês. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu queria fazer sobre segurança energética nos BRICS. Só que aí, primeiro que tinha... Estava lá na época do Temer, né? E eu olhava ali e pensava que, gente, esse potencial dos BRICS, ele meio que foi, né, assim... foi ralo abaixo, e depois que ganhou o Bolsonaro, mais ainda. Eu mudei o tema no meio, porque eu fui fazer um curso sobre BRICS na Rússia, e lá na Rússia eu me dei conta que o coração dos BRICS naquele momento, bom, é óbvio que Rússia, Índia e China têm um papel importante dentro dos BRICS, mas que não tinha nada mais importante acontecendo na geopolítica mundial do que a parceria sino-russa, né, que eram coisas assim, muito importantes, muito vultuosas acontecendo em muitas áreas e se aprofundando muito rapidamente, que aquilo ali estava mudando a geopolítica e a economia da Eurásia e, portanto, do mundo, né, porque o novo centro dinâmico estava colocado na Ásia e essa coisa da geopolítica, a Rússia sempre teve uma importância grande e estava retomando essa importância grande. E aí sempre tem muita gente muito cética com os BRICS, né? E até foi lá nesse curso que eu ouvi falar pela primeira vez de BRICS Plus, né? BRICS+, que agora se consolidou no ano passado. O que eu acho dos BRICS?
Eu acho que os BRICS e qualquer outra iniciativa de vários países, né, multilateral, elas só podem ser boas para o Brasil quando o Brasil souber se colocar enquanto uma nação grande e importante, né? Ou seja, quando o Brasil assim colocar de forma contundente o seu interesse nacional. Porque senão a gente vai sempre ficar à mercê do interesse nacional dos outros, né? Eu falei isso em relação à transição energética, à Alemanha, aos Estados Unidos, à China, mas eu acho que nos BRICS também é assim. Quando a gente não tem clareza do nosso interesse nacional, a gente vai ficar à mercê de quem tem essa clareza em relação aos outros países, né? Eu acho que a China, a Rússia e a Índia têm muita clareza dos seus interesses nacionais, mas muita. Eles não trabalham porque eles são bonzinhos ou porque eles são mauzinhos. Eles trabalham para defender os seus interesses. Só que faz parte do interesse nacional, sobretudo da China, uma visão que o Ocidente não consegue entender, que é uma visão completamente diferente da nossa. A formação do Estado, civilização chinesa, é uma formação única, diferente da nossa, né? Baseada em outros valores, em tudo, pensa assim, tudo diferente. Então, essa coisa da iniciativa Cinturão e Rota, dos BRICS, a forma deles serem grandes e assim, dominar o mundo, vamos chamar assim, ela não tem nada a ver com a forma americana. Ela não tem nada a ver com isso que a gente está acostumado a ver dos Estados Unidos, sabe? Ela tem a ver com, assim, eu preciso te desenvolver para tu ter condições de me abastecer, porque no fim das contas eu preciso das coisas que tu produz para eu poder viver, para eu poder crescer, eu preciso do teu crescimento. É uma visão, de fato, de, como é que eles chamam, de ganha-ganha, eles chamam alguma coisa compartilhada, não sei o que, do mundo, futuro compartilhado. Só que assim, eu posso comprar de ti hidrogênio verde ou eu posso comprar de ti o combustível sustentável de aviação. E por mim, eu compro de ti hidrogênio verde, mas se tu falar para mim que eu tenho que desenvolver dentro do meu país, dentro do teu país, no caso, dentro do Brasil, a indústria para desenvolver o combustível sustentável de aviação e impuser isso para mim, fazendo com que eu te transfira a minha tecnologia, se eu te arrume investimento, a China também vai fazer. Por quê? Porque eles vão precisar, no fim das contas, do meu hidrogênio verde. E se eu quiser vender ele na forma de hidrogênio verde ou de combustível sustentável de aviação, eles vão precisar, entendeu? Porque a matéria-prima é o hidrogênio verde, eles vão comprar de um jeito ou de outro. Então, eles podem comprar pagando 1 ou pagando 1.000, sabe? E é esse interesse nacional que eu estou chamando aqui que a gente tem que saber, ou seja, o que a gente quer deles, o que a gente quer dessa parceria. É muito mais o que a gente quer deles do que eles querem da gente, porque no fim das contas não importa o que eles querem da gente, importa o que a gente quer deles, tu entende? Para a gente poder negociar de um tamanho maior, né? Eu vou te dar um exemplo mais simples aqui. Tem a tabela FIPE do preço dos carros, né? Ok, eu quero comprar lá, vamos lá, um Monza 2001, já não existia. Vamos lá, eu quero comprar um Fiat Uno 2015 de ti. Eu quero comprar o Fiat, mas tu não quer vender. É óbvio que eu vou ter que pagar muito mais caro para comprar de ti, tu entende? E se o contrário acontecesse também, se tu quisesse vender, mas eu não quisesse comprar, talvez se tu me fizesse uma oferta bem abaixo do preço, eu até comprasse, né? Só que no caso, quem tem o potencial para produzir o hidrogênio verde somos nós, né? E também os biocombustíveis que a gente já produz, enfim, tem outras coisas, não é só o hidrogênio verde. Mas é também o hidrogênio verde, que é uma rota tecnológica muito promissora. E aí vai depender da gente dizer o que a gente espera dos nossos parceiros, e não o contrário. A gente não pode esperar que os outros digam pra gente o que eles querem da gente, sem a gente pedir nada em troca, sem a gente elevar esse sarrafo, entendeu? Então, um pouco, eu percebo o BRICS muito dessa forma. Eu acho que tem um potencial maior do que, por exemplo, em relação a outros agrupamentos, porque são nações mais parecidas com a gente do ponto de vista do seu estágio de desenvolvimento, das suas necessidades, mas a gente precisa saber se comportar como um país grande, porque se a gente se comportar como um país pequeno, os outros vão nos tratar como um país pequeno. Poxa, legal demais, assim, eu tô com esperança, Tiziana, eu sei que tem problemas, assim, mas tu tá me dando esperança da gente virar um monstro, né, no bom sentido. Gabriel, o que tu acha? Olha, vou fazer uma pergunta aqui que vai como é que eu vou dizer assim, vai estragar o clima. Felipe Abal ele tá esperançoso, ele acha que vai dar monstrão, né, tá saindo da jaula o monstrão, jaula. Eu vou botar a desconfiança aqui de novo. Porque a gente tem que lembrar de uma questão aqui, que aí vai para o campo que a gente gosta muito aqui, que é o da fritação política, né, Tiziana? Por quê?
Porque como tu bem dissesse, viu, né? Como tu disse, né? Ou como o pessoal gosta de dizer, né? Eu trouxe fatos, né? Então, assim... Trouxe é muito nosso, quem tá ouvindo nem vai entender. Como a gente fala trouxe, né? Quando a gente está falando rápido e com pessoas que a gente gosta, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre uma questão que eu vou pegar um ganchinho de alguma coisa que tu mencionou lá no meio, mas que dá para desabrochar também muito, que é o seguinte, ó. Os primeiros governos Lula, né? Lembrando que aqui é tipo Rambo, assim, nós estamos no Lula 3, né? Já teve Lula 1, Lula 2, a missão, né? Eles foram marcados por esse crescimento que tinha por base investimento público, né? E eu não lembro quem falou, se foi o Pedro Faria, Felipe. Alguém disse que é pra gente não ter vergonha de chamar de gasto, né? Talvez o próprio Caio, né? Não sei agora. Alguém, eu lembro que disse assim, investimento... Não, cara, chama de gasto, porque tem gasto bom, gasto ruim, gasto que tem que ser feito, gasto que é supérfluo. Tudo bem, mas para a linguagem corriqueira, a gente teve muito investimento público em estrutura, muita questão orçamentária, muita questão da gente jogar com mudanças de tributos, né, e coisa parecida. E a gente teve também uma contrapartida que foi, além de haver aporte, além de haver, né, bastante linha de frente montada por algumas pessoas, né, alguns grandes empresários e empresas do setor privado e tudo mais, houve também uma benevolência muito grande com eles, né? O que, por exemplo, foi chamado pela ex-ministra e atual, de novo, ministra, né, a Marina Silva, e ela angariou muita dor de cabeça quando ela falou isso, né, e eu não digo que ela não estava com razão, a gente tinha uma certa prioridade para alguns que eram os chamados grandes campeões mundiais, né. Bom, eu fico pensando o seguinte, repetir estratégias que deram certo, ok, né, retomar rumos e prumos, ok. Mas a gente tem que lembrar também que nós estamos num momento que é politicamente muito delicado e eu acho que tem menos margem para a gente errar do que eventualmente já teve, né? Então, como é que, na tua opinião, né, no sentido político da coisa, fica isso? Porque a gente precisa, sim, que governo, a gente precisa, sim, que aporte estatal seja feito com bastante peso. A gente não vai se iludir, né, dizer que não precisa de parceiros e de empresas, né, e de alguns desses grandes campeões aí, mas ao mesmo tempo a gente está num cenário onde, né, já estamos vendo em alguns momentos, em relação a várias questões, pastas, setores e tudo mais, descontentamento. Já tem greve, né, Tiziana? Já tem greve, Felipe, né? Já tem vários setores aí que estão aproveitando e a justificativa é: vamos fazer greve, vamos fazer protesto para dialogar com quem a gente pode num momento de suposta normalidade, porque antes a gente nem podia, não havia nem a chance para que isso acontecesse, né? Então o cálculo da galera é esse, né? Segundo lugar, né, eu acho que existem questões ali de momento, de oportunidade, mas também, vamos combinar, né? Vamos deixar de ser fresco também, né? Trabalhador não tem que ter muita vergonha de fazer greve, né? E não tem que ter muito pudor, assim, né? Tudo bem, eu sou a favor de pensar, né, a hora certa, o contexto certo, mas também não tem que ter tanto pudor assim. Bom, já existe o chamado descontentamento de muitos setores, né, que votaram em Lula, que são de esquerda, né, que estavam contra o bolsonarismo, que são raiz até mesmo, né, de PT e partidos das coligações atinentes. Já existe crítica porque o governo Lula não é mais só o governo do faz o L, derrotamos o fascismo, né, é isso aí, mas não, é um governo que está aí, é um governo que já está, como eu falei antes, na metade, é um governo que tem que pensar no futuro do Brasil em primeiro lugar, no futuro da sua própria sucessão, né, em algum lugar abaixo do Brasil, né, em algum lugar abaixo do objetivo principal. Então, como é que tu vê esse cenário? Porque, sim, nós vamos ter que tirar de lugares e botar em outros. Está todo mundo cobrando aquilo que, em cotas de esperança, né, fez com que se apoiasse o Lula de uma maneira tão efusiva. E aí, nesse setor aí, obviamente, né, o cobertor é curto, a gente sabe disso. Vamos investir, vamos botar grana, vamos firmar parcerias, vamos abraçar certas pessoas e aí vamos deixar algumas lá, né, com a parte dos pés, né, descoberta. Como é que tu vê esse cenário e como é que tu vê essas prioridades? Olha, Gabriel, acho que é um problemão, é muito difícil, porque vamos aqui agora cair no pessimismo, né? Não, tô brincando.
é isso, o governo foi eleito por uma margem minúscula, não tem maioria no Congresso, tem setores parasitários no Brasil, né, que apoiaram, talvez diante de um... né, pois o seu oponente era o Bolsonaro, isso nos ajuda muito em certa medida, né, assim, quem não é super ultra radicalmente maluco votou no Lula, acabou votando no Lula, meio que a contragosto, mas votou no segundo turno. Mas é isso, a gente não tem maioria no Congresso, a gente tem uma série de interesses que são contraditórios, né, quer dizer, por exemplo, esse novo arcabouço fiscal, que já não é tão novo, é do ano passado, do Haddad, né, cara, ele não enfrenta os principais problemas da economia do Brasil, sabe? Ele, pelo contrário, ele reafirma o principal problema da economia do Brasil, que é tu governar para cumprir déficit fiscal, entendeu? Então, assim, a gente tem... Tu falou aqui da taxa de investimento, né? Nos governos Lula anteriores, principalmente no Lula 2. Foi a taxa mais alta dos últimos, acho que 30 anos, né? E no Dilma 1 também. Então, isso não foi recuperado. Então, hoje a gente tem uma menor capacidade de investir, né? E uma maior necessidade de governar para pagar juros. A gente tem um cenário internacional difícil, de crise mundial ainda colocada, de desaceleração, né? De inflação na maior parte dos países, de conflitos, de uma retomada absurda dos conflitos geopolíticos. Enfim, a gente tem um cenário, de fato, muito complicado. E eu acho que é diante desse cenário que a gente tem que tomar algumas decisões. Essa coisa de investir nos campeões nacionais, na minha opinião, é um dos acertos do governo passado, né? Porque não existe política industrial, não existe pensar em inovação se tu não investir na tua capacidade. E a tua capacidade, ela se dá em torno de tu apostar em alguns setores, em algumas empresas mesmo, né? Tu pega a China, cara, como é que ela se tornou campeã em tanta coisa, em placa solar, em carro elétrico? Foi tudo mudando o padrão tecnológico e investindo em grandes campeões nacionais. E é óbvio, com um sistema de financiamento top, né? Assim, mais de 100 bancos públicos, né? Então, de bancos de fomento público. Agora, e também com outro sistema econômico, que é com o controle da sua moeda, né? Que é com uma política monetária, de fato, independente, né? Ou seja, uma política monetária a serviço e uma política macroeconômica a serviço do seu desenvolvimento. Perfeito, Tiziana. Olha, a gente não vai aguardar o Lula 4, viu? Queremos agora. Né? What do we want justice? When do we want it now? Now, né? Mas, Tiziana, eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar, né? Mas a gente costuma dizer aqui, quando o papo é bom, é ótimo que isso aconteça, porque deixa com esse gostinho de quero mais. Tem bastante coisa para desenvolver ainda disso, mas, né, nós não podemos fazer um episódio de 6 horas ainda, Divan, porque a gente não é o xadrez verbal, né? É verdade, não é. Não temos aquele talento e aquela persistência. É verdade. Então, vamos passar... E nem ouvintes com tanto tempo para ouvir, né? Não, porque senão todo mundo vai ficar só com Vira Casacas e xadrez verbal e não pode ouvir mais nada, né? A gente tem muito parceiro por aí que merece ser ouvido também. Exatamente. Gabriel, vamos então passar para o nosso momento das dicas culturais. O que tu acha? Vamos para as dicas culturais. E aqui no Vira Casacas a gente sabe como é que é, né? As dicas culturais têm o nosso apoio, o nosso patrocínio, o nosso... como é que é? Parceiro, os nossos amigos. A gente tem muita coisa aqui, né? No caso, eu vou falar de 2. Eu estou falando da Editora Funilaria. Sim, a Editora Funilaria que está aí. Nós temos aí uma grande quantidade de obras publicadas que, Felipe Abal, atenção, me foram enviadas, né? Agora recebi, ou seja, né, aquela questão aquele livro que tu mesmo indicasse, né, O Capital Está Morto, né, a questão do Manifesto Hacker, uma série de livros que lidam com essas temáticas. Aí a Funilaria não brinca em serviço, as edições são muito bonitas, além de tudo, porque a gente sabe que livro também se compra pela capa, né? E a Editora Funilaria está aí, então dá uma controlada aí nas nossas redes, sempre fica atento aos lançamentos da editora, eles têm o Instagram lá que bomba, a Editora Funilaria está com a gente aqui. E quem está com a gente também são eles.
É o Artesão, pizzas artesanais pré-assadas, que não me mandou vinho, né? Uhum. Não me mandou vinho, né? Não mandou nada. Ó, viu? Teve até uma pessoa aqui que não gostou, que não mandaram vinho, vaiou, que eu ouvi aí, né? No fundo do microfone, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, ó, brincadeiras à parte, né, pessoal? O Artesão, a gente está falando da melhor pizza do Brasil. A gente está falando daquela pizza que é que nem a pizza de um chefe, muito chique, muito caríssimo, mas ela está para você assar em casa, com sabores impressionantes. Vai lá nas redes sociais e veja que o Artesão não tem só pizza, tem pizza salgada, pizza doce, doce de leite, geleias salgadas para complemento, ele tem os toppings que eles usam nas pizzas e tem até café. E aí você lembra de pedir o Artesão, dizendo que é ouvinte do Vira Casacas. Fala assim, ó, oi, manda o zap lá pro Léo e diz assim, eu aqui escutei essa semana ninguém menos que Tiziana Álvares no Vira Casaca. Aí você não paga a teleentrega. Que tal, hein? Que tal? Não, ótimo. E lembrando, Gabriel, se você usar o cupom Vira Casacas lá no site da editora funilaria.com.br, 20% de desconto em tudo. Então, o quê? O quê? Quantos por cento de desconto? 20%. Então, ó, além de pizza, você também tem vantagens na compra de belíssimos livros. Li essa semana o Extinção da Internet. Vamos conversar mais sobre isso. Ah, vamos sim. Tá na fila aqui. Eu peço só desculpas ao pessoal da funilaria, porque... Sabe como é que é? Esse merchan é novo, né? Então eu preciso me acostumar, assim. Pô. Não é assim esse negócio do Artesão lá, que você vai lá, xinga o Léo no Twitter, que ele fica falando bobagem de futebol. Lá. Não. A funilaria tá chegando agora, mas logo em breve eu vou estar nos trinks ali. Mas 20% não dá pra esquecer, cara. 20%, porra, 20%! Tem cara que mete assim, ó. Tem livraria que mete assim, ó. Semana, isso aqui é off, 5%. 5% e uma bala soft. Se fosse a bala soft ainda, né? Aquela das antigas, a perigosa, aquela que a gente gosta. Bom, chega de embromação, vamos para as nossas dicas culturais. Eu vou dar de dica aqui, meu amigo Felipe Abal, um livro. Este aqui não é da funilaria ainda, porque eu ainda não comecei a ler, por exemplo, né? A Extinção da Internet é bem curtinho, uma ediçãozinha bem bacana, mas eu ainda não comecei. Eu vou começar agora porque eu vou falar do que eu terminei, né? Eu estou falando aqui do livro Desejos Ingovernáveis, Rimbaud e a Comuna de Paris. E ele vem junto no mesmo livro, uma nova tradução para A Estação no Inferno, do Rimbaud, né, o poema famoso do Arthur Rimbaud. E esse livro é da editora N-1, ele é da Larissa Drigo Agostinho. Cara, é um barato por quê? Eu não sou assim um grande entendedor, um versado, né, na questão de Arthur Rimbaud, né? Claro, né? Já tinha lido Estação no Inferno, certa vez na vida, quem nunca, né? Já tinha prestado atenção em várias coisas como essa, mas assim, era mais aquela coisa do tipo, olha, coisas que você meio que tem que ler um dia, né? Com esse estudo aqui da Larissa Drigo Agostinho, ficou muito mais interessante, porque ela dá o contexto da ruptura que o Rimbaud faz na poesia da sua época, ela situa o que ele está falando, contra qual mundo ele está falando, né, principalmente. Ela situa uma série de questões de inspiração para ele, não só direta, mas de clima da época. Então, a primeira parte do livro é uma tese dela sobre a Comuna de Paris, sobre as vontades de ruptura daquela época. A Comuna de Paris, essa experiência histórica, política, social, cultural maravilhosa, incrível, fonte de coisa que a gente tem que pensar até hoje. E ela situa meio que o Rimbaud naquele mundo, naquele contexto daquelas rebeldias, né? Então, primeiro o cara lê o Desejos Ingovernáveis, depois o cara lê a tradução nova, já imbuído daquele clima, cara. É um barato esse livro, né? Desejos Ingovernáveis, Rimbaud e a Comuna de Paris. Olha, bem legal mesmo. E o senhor? O que o senhor tem para nós aí? Então, eu estava ouvindo a Tiziana falar e eu me lembrei de um livro, depois ela pode dizer se ainda vale ou se já ficou ultrapassado, mas eu, quando li ele, eu achei interessantíssimo e se o pessoal ainda não pegou ele para ler, eu acho que vale a pena. De novo, vou aguardar a chancela da Tiziana, que é o Estado Empreendedor, né, da Mariana Mazzucato, que ela fala exatamente daquilo ali, né, quando a gente tratou das startups, dessa questão de, né, da genialidade, do privado e como é que funcionam as coisas, e ela vai falar exatamente dessa questão de que, opa, né, o Estado está envolvido nisso aí, tem incentivo, tem verba, tem participação em todos os processos, etc, então, né, todo esse pessoal que vem com o papinho de, não, se deixar o
o privado funcionar, não precisa de Estado e tudo isso. Não é bem assim que funciona, na verdade não é nada assim que funciona. Então eu acho bacana de dar uma lida nesse livro, O Estado Empreendedor. Tiziana! É um bom livro. É um bom livro. Então e tem tá também o Chutando a Escada, né? Que é do Chang, que é um coreano, que é muito legal, que, enfim, que pega esse nome até emprestado das teses do cara alemão lá importante, da época da industrialização da Alemanha. É bem legal também, se vocês não leram ainda, recomendo. E para quem gosta, agora eu começar a falar aqui, eu achei até que tu talvez estivesse falando de um outro livro, que é um livro daí sobre o Estado e civilização chinesa, que é muito legal, que chama Sobre a China, que eu amo de paixão, é um livro meu de cabeceira, assim, que é do... Ai, gente, a minha memória tá cada vez pior. Mas é do Henry Kissinger, que morreu esse ano com 100 anos, que foi um secretário de Estado dos Estados Unidos. Não morreu, ele foi devolvido, finalmente. Né? É um cara, assim, super perigoso, mas que escreve super bem sobre a China, um profundo entendedor da China. É um livro bem legal. Um livro ocidental, obviamente, né? Mas pelo menos tem a vantagem de ser ocidental e estar em inglês e não em mandarim. Mas eu queria também falar de um livro, já que a gente é tudo gaúcho, que eu li quando eu estava, assim, nos primeiros dias de nascimento do meu filho, que, aliás, vocês viram que entrou aqui chorando, porque machucou a mãozinha, que é Os Supridores, vocês conhecem? Que daí é um livro de literatura mesmo. De José Faleiro. É muito legal. Ele já foi indicado aqui, mas sempre que ele for indicado de novo, ele vai ser indicado de novo, porque sim. Ele é muito bom. Eu me diverti muito com aquele livro dele, e também um livro, no fim, meio triste, mas foi um dos meus livros. Eu li muitos livros no primeiro ano de vida do meu filho, né, porque tu acaba ficando muito em casa e tal, e eu li muitos livros de literatura, porque eu estava sem condição alguma de ler livros mais, né, sem dormir, livros mais difíceis. E tem um livro também que eu gosto muito, é um livro um pouco teórico, mas eu gosto muito, que é um livro do Elias Jabbour, eu não sei se vocês conhecem, que é um livro que foi bem premiado, do Elias Jabbour, que agora está no banco dos BRICS junto com a Dilma. O Socialismo do Século XXI? Isso, exatamente. Que é dele com um cara que acabou de morrer, que é o Gabrilli. É um livro bem legal. É um livro teórico, mais teórico, assim, mas é um livro que tem grandes contribuições sobre o processo chinês. Eu recomendo também. Muito bacana, Tiziana, já tá tudo anotadinho aqui, enquanto vocês falavam eu tava digitando aqui, que vai estar tudo depois lá no nosso site, linkadinho também, onde você pode comprar todo esse tipo de coisa. Tiziana, muito obrigado. Só um lembrete, né? Opa, tem sempre aquele lembrete, né? Se você for comprar alguma coisa na loja do Careca Safado, não é o da loja aquele, tá? Que vai de vestido de charada brasileiro na CPI. É o outro Careca, aquele. É o Careca... são os vilões do Batman, né? Um é o charada e o outro vai pro espaço, né? Que tá cheio de gente que vai pro espaço ultimamente, né? A gente fala de energia, combustíveis aqui, e tem uns caras que estão brincando de espaço sideral. Bom, enfim, vai comprar na loja desse outro safado aí, lembra de ir no viracasacas.com e usar o nosso link, que sempre tem em todos os programas, tem o post lá com informações e com as dicas culturais linkadas. Aí volta alguma coisinha pra gente, né? Então, comprar do safado ou comprar do safado e ajudar um pouco os parças. Esse é o dilema, né? Perfeito, Gabriel, perfeito. Agora sim, então, Tiziana, muito obrigado mesmo pela participação. Ficou muito legal e esperamos que tu venha mais vezes aqui conversar com a gente. Me convidem que eu venho, gente. Eu adorei também o bate-papo com vocês. Desculpem se eu falei demais, mas é que vocês perguntaram coisas muito profundas, então a culpa é de vocês, não é minha. E a gente pode vir conversar mais vezes, com certeza, não só comigo, mas também a turma lá do INEP. Tem vários pesquisadores de áreas específicas, daí que entendem muito mais das suas áreas do que eu. Tem outro diretor técnico, que é o Mahatma, que também ia gostar de conversar com vocês. Muito legal, obrigado mesmo. Gabriel Divan, chama o berrante. Vou chamar o berrante. E agora, pela primeira vez, eu ouvi na semana passada, Felipe, eu ouvi anúncio, foi de audiobooks mesmo, né? Viu? Eu queria que fosse anúncio de carvão, combustível, né? Coisa assim, mas foi anúncio. Então, para você que não está por dentro aí, a gente já tem falado há um bom tempo, firmamos um contrato aí de anúncios automáticos, já que é aquela coisa, né? O pessoal quer dar dinheiro
para os megacorporações, que é dar dinheiro para mídia hegemônica, que não sei o quê, e aí quem precisa, os caras não ajudam. Então a gente firma esses contratos de anúncio. E aí vem um anuncinho lá de outros canais ou podcasts amigos, vem anúncio de audiobook, vem anúncios aqui. Até agora não veio Bitcoin nem Tigrinho, né? E a gente quer que seja veiculado isso. Queremos. Queremos, né? Então, a gente vai ter os anúncios. É por isso que o Rei do Baião está, no momento, encostado no INSS, né? Quem sabe um dia ele volta, né? Patrocínio Vira Casacas para voltar o Rei do Baião e tocar a boiada, porque no momento é a gente que está fazendo o serviço aqui. A gente está matando cachorro a grito, nós estamos latindo no quintal para economizar cachorro, e é por isso que vem só o berrante e a boiada a gente mesmo toca. Ô, sai pra lá, boiada! Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, obrigada, gente.